Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre vocês. Nós estamos fazendo a nossa primeira live com culto. Nós já tivemos ontem um momento desse em nossa reunião de oração, mas hoje nós tivemos a oportunidade de adorar e louvar a Deus com essa tecnologia e que Deus possa nos permitir aprender a usá-la melhor ainda e termos outras oportunidades assim que Deus nos permitir estejamos nos reunindo novamente, que nós possamos continuar usando esse mecanismo para outras oportunidades, outras situações que com certeza servirão para aumentar a nossa unidade, para aumentar o carinho que há e que deve haver entre nós. Queridos, eu vou ser breve para que o nosso vídeo não fique muito pesado, e a verdade é uma só. O sofrimento, ele por vezes traz questionamentos para nós e questionamentos profundos, e eles são importantes para o cristão. Esse livreto, esse material que chegou à minha mão há muito tempo atrás, e hoje eu tive a oportunidade, hoje quando eu digo nesses últimos dias, de dissecá-lo, de entendê-lo com mais profundidade, e foi poderoso o agir do Espírito Santo na minha vida quando eu reli essa obra e então pude repartir com vocês. Porque o bondoso Deus permitiria o sofrimento, escrito por um homem, um americano de descendência holandesa. O avô dele tem um ministério muito importante nos Estados Unidos, né? Mas esse aqui é o neto dele, na verdade, e que morreu com 50 anos apenas. Em 2003 ele faleceu. E nós temos aí, então a obra dele em vários outros assuntos. Tem um livro muito interessante sobre casamento, sobre a escolha da pessoa que vai estar do seu lado, né? Como você deve fazer isso. Quem sabe nós vamos trabalhar com nossos jovens, né? Mas Kurt Derham, ele trouxe para nós uma discussão profunda. Por que o bondoso Deus permitiria o sofrimento? E ele dividiu ali em algumas situações e ele trata 4 situações. A primeira, nos avisar. Avisar que há algo errado com o mundo, algo errado com o povo de Deus e comigo. Primeiro ponto do sofrimento, da angústia, da dificuldade, e nós estamos vivendo dias de sofrimento, é para nos levar a pensar. Ainda mais quando nós vemos o juízo de Deus se estabelecendo. Porque o que nós estamos passando nada mais é do que o juízo de Deus se estabelecendo sobre o povo de Deus, não só pelo mundo. Eu acho que até a intenção do Senhor é mais de trabalhar a questão do povo do que o próprio mundo, porque esse jaz no maligno. Mas para que o seu povo se prepare, se fortaleça, se avive e então vá cumprir a missão de resgatar o quanto mais pessoas perdidas estão. Tá certo? O segundo ponto que Kurt Derham traz para mim aqui é que o sofrimento ele nos orienta e nós podemos aprender ali. Tudo isso que ele traz, ele sempre pauta, né? Ele sempre baseia em cima da palavra de Deus. E assim nós fizemos nas últimas vezes que nós estudamos esse texto, que nós pregamos esse texto. Nos orienta de que forma? Porque o sofrimento, na verdade, não é ele que provoca o meu afastamento de Deus ou a minha aproximação de Deus. Ele traz aqui uma verdade que é real, que é insofismável. É a minha escolha diante do sofrimento em que eu escolho me afastar de Deus ou me aproximar de Deus. É uma escolha do ser humano, a compreensão do que ele vai fazer com o sofrimento sobre a sua vida. Mostrando que o sofrimento por si mesmo não nos leva para perto e nem para longe de Deus. É uma opção intelectual, uma opção que vem da sua mente, do seu raciocínio, da sua visão. É uma escolha. E isso é importante nós compreendermos quando o sofrimento chega e nós fazemos a nossa escolha. Vou me aproximar mais de Deus? Vou buscar ali subsídios para entender porque eu estou passando isso? Ou vou ignorar e simplesmente vou dizer esse Deus não me serve? É óbvio que nós sabemos os resultados dessas duas escolhas, né? Ele é maravilhosamente restaurador e de redenção. O outro é de distância, de vergonha e de destruição para sempre. Infelizmente é assim. E há uma terceira questão que o sofrimento é para nos moldar. E ali nós trabalhamos a questão de Paulo, na questão dos textos de Tiago, né? Paulo e Tiago nos dizem que a luta, a esperança que é promovida na luta, a persistência leva você durante uma luta, durante uma batalha, durante uma doença, não importa o tipo do sofrimento, a tua persistência produz a esperança. E essa esperança é o componente da fé, é aquilo que nos faz ser agradáveis a Deus. Então o próprio Paulo descobriu que numa dificuldade em que ele pediu ajuda de Deus, Deus disse para ele não. E disse, a minha graça, Jesus dizendo a ele, a minha graça te basta, Paulo. É sendo fraco que você é forte. Então ele aprendeu, ele compreendeu que ali ele foi moldado por Deus para abrir mão das suas próprias
pretensões orgulhosas e entregar-se, depender de Deus. Esse nos moldar é que no sofrimento você escolhe, então, buscar em Deus as respostas e você passa a depender dele. É o que Tiago também nos orienta, nos ensina, que nós tenhamos, por bem-aventurança, passarmos por provações, porque nelas nós nos aproximamos de Deus e reconhecemos. E o último tópico que eu estou querendo repartir com vocês hoje, nesse nosso primeiro culto ao vivo no sistema de live, para nos unir, nos unir. Exatamente, o sofrimento ele leva cada um de nós, queridos, a, se ficarmos atentos ao agir de Deus durante esse processo de sofrimento, esse período de sofrimento, uma das coisas que pode produzir em nós é a unidade, o amor. Paulo, no capítulo 12 de Coríntios, não fala que nós somos semelhantes a um corpo humano, onde o que um faz, o outro sofre as consequências, e os benefícios que vêm sobre um ajudam outros, e também os malefícios de um alcançam os outros, como num corpo, né? Um corpo que está ali adoecido, todos os membros vão sentir as consequências. Por mais distante que seja ali, né? Se eu de fato quebro uma perna, o restante do meu corpo vai sofrer as consequências disso. Eu terei muito mais dificuldade de locomoção, né? Todas as circunstâncias elas vão ser alteradas. Então, o que Paulo nos ensina ali no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios é que nós somos um corpo, e esse corpo, quando um sofre, o outro sofre também. E temos que estar solidários, atentos. A palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 12, no verso 26 e 27. 1 Coríntios capítulo 12, versos 26 e 27. Dá para você achar aí? Isso, 1 Coríntios capítulo 12. Eu vou ler com vocês os versos 26 e 27, tá? E deixa preparado aí também Gálatas, que é logo na sequência nós estaremos lendo, tá bom? Todo mundo achou? 1 Coríntios 12? Então vou ler com vocês o verso 26 e o verso 27. Diz assim: de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. No 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Né? Paulo está fechando esse assunto, está tratando aqui conosco dessa realidade, que a igreja, que o povo de Deus, nós somos um só corpo, e a dor de um é a dor de outro, a alegria de um é a alegria do outro. Nós temos que viver essa realidade, queridos, e compreender que o sofrimento tem que produzir isso em nós. Nós vamos ser alcançados pela misericórdia de Deus, mas também pela misericórdia dos nossos irmãos que estão do nosso lado, que vão aprender com Deus, que tem que olhar para o sofrimento do próximo. E além disso, tem outros ensinamentos que nós vamos ver aqui, que esse sofrimento na minha vida produz unidade, não só das pessoas vindo até mim, mas eu passando a olhar então as outras pessoas de uma forma diferente, porque o meu sofrer me leva a pensar e a sofrer pelos outros que sofrem também. Né? Então o sofrimento ele tem essa capacidade verdadeira de nos tornar pessoas mais unidas, pessoas mais fortalecidas, entrelaçadas no amor cristão que o Senhor pede que nós vivamos. Então você acompanhou comigo essa leitura que diz, olha, o corpo humano ele é cheio de atribuições e de funções distintas, mas quando uma parte dele sofre, todo o resto sofre. E essa unidade, ela tem que ser sentida na igreja. Então esse é um recado para mim e para você. Estarmos atentos àquele que está sofrendo. E quando você o busca, quando você está ali com ele, nós vamos ver aqui na frente uma série de orientações para buscar aquele que está sofrendo, participar da vida dele sem também criar problemas. Você tem que ter essa atitude. O sofrimento das pessoas tem que chamar a sua atenção, porque a palavra de Deus nos diz isso, né? A palavra de Deus nos deixa isso com muita clareza, né? Eu posso ver aqui em própria... Você pode ir em 2 Coríntios capítulo 1, né? Logo na frente, 2 Coríntios capítulo 1, é fácil de você achar. Nós vamos encontrar aqui algo que também fala que Cristo vive em nós e que nós temos que ter essa ação, nós temos que ter uma maneira de agir que as pessoas vivam que isso acontece comigo e com você. Então diz assim no capítulo 2 da segunda carta aos Coríntios, é bem da frente daquele texto que nós lemos. 2 Coríntios capítulo 2, versos 3 e 4 dizem assim: escrevi-vos isso mesmo para que quando lá for não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-se, confiando em vós todos os dias que a minha alegria é a de todos vós.
porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. O amor, a dificuldade, aquilo que Paulo estava passando, né? Cristo vive em nós ali, há um desejo que nós aliviemos o sofrimento do outro. Nós temos que ter essa preocupação, queridos, nós temos que ter essa ação na nossa vida. Cristo se manifesta quando eu estou ali aliviando o sofrimento do meu próximo. Então, o sofrimento das nossas vidas, quando nós estamos passando e estamos no meio do povo de Deus, a tendência é que sejamos acolhidos, que sejamos então abraçados, e isso provoca unidade, né? Porém, há um outro ponto também importante. Quando eu sofro, quando eu preciso de ajuda, que eu vá ajudar. Uma coisa que eu sempre ensinei em vários setores do cristianismo. Eu aprendi isso. Você está precisando de ajuda? Ajude os outros. Abra teu coração. Sabe por quê, queridos? É um estudo, psicologia e sociologia junto. Sabe quem que você ouve quando você está em sofrimento? Não são as pessoas mais qualificadas. São aquelas que já sofreram o que você sofreu. São aquelas que estão passando pelo que você está passando. Então, quando você está em sofrimento e você busca alguém para dividir com ela as suas dificuldades, às vezes no teu casamento, às vezes na educação dos seus filhos, às vezes um problema de saúde que você está enfrentando também, você está com coragem ali para passar por aquele momento, e então o irmão entra na mesma luta que você, e você, quando chega para conversar com ele, você vai estar autorizado por conhecer a dor dele. É como aquela história que nós vimos, que a menina que tinha perdido os movimentos ali, ela se afastou de Deus, ela se tornou ali uma paraplégica, então ela não entendia por que Deus tinha feito isso. E quando as pessoas conversavam com ela, ninguém podia entender o que ela sentia, e ela se fechava. Até que uma menina disse: olha, mas Cristo esteve na mesma posição que você. Naquela cruz ele ficou paralisado. E o coração dela foi tocado de tal maneira que mudou tudo na vida dela. Ela passou a viver com aquele impedimento, com aquela dificuldade, com aquela impossibilidade de se movimentar, mas o coração e a alma delas foram revestidos pela presença do Espírito Santo, porque Cristo conhecia a dor dela. E isso é fundamental para nós. Repartimos com os nossos irmãos, como aquela moça fez, conversando com ela, o Espírito Santo tocou e falou: eu não tenho como te dizer o que você sente, mas Jesus tem. E Jesus conhece todos os problemas humanos, queridos. Não é só uma paraplegia. Qualquer circunstância que um homem precisa enfrentar, Jesus conhece, porque Jesus o fez. Abra a tua Bíblia lá em Colossenses. A hora que você tiver dúvidas sobre a divindade de Cristo, abre ali e leia o que Paulo escreveu no capítulo 2. Hoje eu meditei com vocês pela manhã. Que coisa linda aquele texto. Cristo conhece tudo. Então ele tem que ser o participante, junto conosco, do auxílio que nós levamos às pessoas. Gálatas 6, na sequência, você pode continuar com a tua Bíblia aberta. Gálatas 6, verso 2, é o último texto que eu quero ler com vocês agora, e que diz o seguinte: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então ajudar, fortalecer, dar o ombro para ajudar a carregar o irmão que está abatido, é a vontade do Pai, é o que Cristo ensina, é a essência do Evangelho. Então o sofrimento é uma oportunidade para nós, queridos, exercermos a orientação e o ensino do Pai. Que oportunidade, que privilégio poder trabalhar. Quando o Senhor ensina, e através da história daquele moço que tinha sido assaltado, e que então um samaritano o acolhe, e haviam perguntado para Jesus: quem é o nosso próximo? E Jesus ensina: sabe quem é o teu próximo? É aquele que está precisando. É como uma mãe, que ela sempre tem um filho preferido. Toda mãe que você perguntar fala: não tenho filho preferido, mas ela tem. Todo pai tem um filho preferido. Vocês sabem qual? É aquele que está sofrendo na hora. O coração, os recursos, tudo que ele tem vai ser ali dirigido para acudir e acolher aquele filho que sofre. Assim é com meu Deus, é com teu Deus. Tá certo? Algumas coisas que ficam aqui de sugestão para você que vai trabalhar nessa área. Não espere que a outra pessoa haja primeiro. Vá você até ela.
Busque. E por outro lado, você que está sofrendo, não fique sofrendo sozinho também não. Busque a ajuda de alguém, abra teu coração. Seja humilde, pede ajuda. É necessário isso, o sofrimento tem que promover essa humildade em nós e você tem que ter a capacidade de olhar o irmão que está sofrendo, mas antes que ele pedir, você vá. Mas se você não foi, se não, ninguém veio até você e você está em sofrimento, abra teu coração. Às vezes a pessoa não consegue adivinhar. Não podemos ter esse tipo de dureza na alma. Temos que abrir o coração. Concentre nas necessidades dos que sofrem e não em seu próprio desconforto a não ter as respostas adequadas. Queridos, quando eu vou no enterro, o que eu falo para alguém que está enterrando alguém? Não tem palavras, não inventaram palavras. Então eu vou ministrar para os vivos, porque os que já morreram, morreram. É difícil você ter alguns momentos, algumas situações que você não tem palavras. Não se preocupe com esse desconforto. Diga para a pessoa, olha, eu não sei o que te responder, só sei te dizer uma coisa. Eu estou aqui com você e eu quero sofrer junto com você, eu quero buscar em Deus as respostas. Eu quero estar com você, ombro a ombro. Permita que as pessoas que você está ajudando, querido, que elas se expressem, que elas tragam seus sentimentos à tona. Não considere que é só você que tem que falar. Na verdade, a gente tem que se policiar, né? O pastor fala muito, é natural. Mas a gente, quando está tratando, tem que procurar diminuir. Não condenando as pessoas e também evitando de gastar muito tempo falando de você mesmo, de coisas suas. Ouça mais as pessoas, isso é importante. Não dê a impressão de que você nunca sofre. Tem gente que vai ajudar e acaba atrapalhando, né? Numa arrogância espiritual, querendo mostrar para o outro, você é pecador, você está vivendo isso. Eu não conheço, mas eu estou aqui. Ó. Jesus é bom, viu? Jesus é legal, tá? Eu não precisei porque eu faço tudo direitinho. Agora você está ferrado aí, mas Jesus te ajuda, viu? Nunca façam nada parecido, queridos. Evite dizer, você não deveria sentir-se assim. Como é que você sabe que a pessoa não pode sentir assim? Você já esteve no lugar dela? Você já esteve enfermo com câncer? Você já perdeu um filho? Tudo isso nós temos que levar em consideração quando vamos ajudar. Assegure-se de que vai orar por eles e ore por ele. A oração, queridos, é a melhor ajuda que você pode levar. Tenha certeza disso. Se estão sofrendo por causa de um pecado, ou se reconheceram algum pecado naquele processo que você está ali ajudando, nas reflexões, pede para ele refletir sobre isso. Mostra para ele que há uma possibilidade, fala do perdão de Deus, encoraje a ele a buscar essa fidelidade do Senhor, esse perdão que a cruz é tão clara, queridos. Ajude ele a perceber que há uma saída, há um perdão. E por último, você saiba, você vai entrar numa parada dessa, use tempo. Entregue seu tempo, porque vai ser necessário. O maior investimento que você vai fazer ao ajudar uma pessoa em sofrimento é o tempo. Queridos, não há nada melhor do que fazer para alguém que está em sofrimento do que mostrar a essa pessoa o seguinte, que nós buscamos por respostas completas e que às vezes nós não temos. Mas no lugar disso, Deus se oferece a si mesmo e Ele é suficiente. É o que Paulo experimentou. Se já sabemos que podemos confiar nele, eu estou lendo aqui a parte final daquele livreto de Kurt Derham, e ele diz assim, se já sabemos que podemos confiar nele, não precisamos de explicações completas. Olha que espetáculo, é isso mesmo. Você está confiando em Deus? Você conhece as respostas? Não, não tenho ainda, mas você confia em Deus? Então o melhor Ele fará. Essas respostas, elas podem ficar na mão dele. É suficiente saber que o nosso sofrimento e a nossa dor têm um sentido, têm um propósito. Isso é importante você compreender. E que Deus continua sendo Deus do universo e que Ele cuida de nós de maneira individual. Queridos, a maior evidência do amor de Deus sobre mim e sobre você é Jesus. Ele se despiu da glória, do poder e subiu naquela cruz, revelando-se a mim e a você de uma maneira tão linda. Você quer conhecer Deus? Conheça Jesus. Você quer saber o que Deus pensa? Leia o que está escrito sobre as falas e os pensamentos de Cristo. Você quer andar como Deus gostaria? Aprenda como Cristo andou aqui na terra. Não há revelação maior. Por causa de Jesus, queridos, nós podemos evitar a pior das dores, que é aquela separação eterna com Deus. Ele já resolveu isso.
Então o maior sofrimento do homem está solucionado em Cristo Jesus. As coisas que nós vivemos aqui no dia a dia, elas são de menor potencial, mas também abatem as pessoas, entristecem as pessoas, e Jesus também é o meio de responder a elas, de trazer ali alegria a elas. O primeiro passo para você enfrentar de forma realista o sofrimento, queridos, é reconhecer que as origens de todo o sofrimento estão no mal. Tudo que você vê de tristeza, de angústia que acontece aos homens, que acontece às pessoas, esse mal, ele é fruto da ação da nossa liberdade mal executada, mal escolhida, escolhas perversas, erradas, confundidas e terríveis, produzem o mal. E esse mal traz o sofrimento. Quando nós compreendemos isso, nós entendemos então que nós temos que buscar o bem, aquele bem que supera todo esse poder do mal. E qual é o bem que é maior que qualquer mal? Aquele bem exposto na cruz, aquele bem representado pelo sangue, aquele bem representado pelo túmulo vazio, aquele bem que é o meu e o seu Salvador. Portanto, a resposta para o sofrimento é uma só: Cristo Jesus. Nas minhas ações, acolhendo o que está sofrendo, ou então as minhas esperanças quando eu sofro. Que Deus possa falar com você, que Deus possa trazer ao teu coração a beleza dessas verdades que Kurt de Haan repartiu conosco antes de falecer, em 2006. Na verdade, ele 2006 ou 2003, morrendo ali na faixa dos 50 anos. Mas ele teve tempo de escrever e nos mostrar essas verdades tão lindas que nós podemos experimentar nos últimos 30, 40 dias. Obrigado a Deus pela vida dele e obrigado a Deus pela tua vida que está nos ouvindo e assistindo aqui, participando do nosso culto nessa noite. Que o amor de Deus esteja sobre você, meu querido e minha querida, e que essa semana seja de bênção, de alegria, de prosperidade e de muita força. Amém? Muito obrigado, queridos. Foi muito bom estar com vocês. E em próximas oportunidades nós estaremos juntos de novo. Tá bom? Fiquem com Deus.